Oi, eu sou o Rafa Ribas. E como nós estamos em vésperas da Copa do Mundo, eu estou gravando antes de começar a Copa do Mundo, e nós estamos nesse clima de Copa, oba, Copa do Mundo, que eu particularmente gosto pra caramba, e eu acho que até mesmo quem não é muito fã de Copa do Mundo gosta do clima de Copa. E como eu estou com muito hiperfoco em Hollow Knight, no universo de Hollow Knight, Silksong também, eu decidi trazer quais seriam, quem os nossos convocados para a seleção seriam no universo de Hollow Knight. E eu trouxe o que eu desejaria que esses personagens fossem, e algumas brincadeiras, algumas piadas ali, então eu espero que vocês levem na brincadeira, e caso vocês escolhem na minha lista, diga nos comentários qual personagem seria. E nisso, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o gostei e se torne membro, para você ter privilégios que eu ainda vou pensar, mas vai ter, ok? Vamos pro vídeo. Eu escolhi os personagens dos dois jogos, da Team Cherry, então, goleiros. Os nossos goleiros, eu trouxe o Alisson, eu escolhi para ser o domador de deuses. Porque quando a gente precisar dele, eu espero que ele dome qualquer jogador que venha pela frente ali e dome esses deuses, que eu acho que seriam os melhores jogadores do mundo ali, então eu queria que ele domasse esses jogadores. Ele pode não estar na melhor fase dele, sim, mas a experiência é a última que morre. Eu espero que ele dome esses jogadores à frente. O Ederson, eu escolhi o Carroll, porque é o que eu espero que ele seja aquele defensor que foi pra longe. Ele tá jogando na Turquia hoje, mas ele foi ali. Eu espero que aí quando ele volte ele defenda bem. É esperança. Esperança da minha parte. Eu posso estar me iludindo, mas eu espero que eu não me iluda. E o Everton, eu escolhi o Malek. Por que eu escolhi o Malek? Por causa dos bracinhos dele. Que um dos ataques do Malek é fazer os bracinhos. Parecem uns bracinhos curtos de tiranossauro. O Everton, não me odeie, cara. Eu te amo, viu? Você tá aqui no meu coração, tá? E vamos começar com os nossos defensores. Que como nós temos... E como nós tivemos o Wesley cortado, eu vou citar ele aqui, porque ele foi convocado no final das contas, apesar de ele não conseguir jogar a Copa, por ele ter se machucado, que é uma pena, mas ele merece uma citação aqui, que ele seria a Besta Selvagem. Que basicamente ela utiliza a cabeça para atacar, então... Eu não vou explicar muito, mas vamos seguir. Alexandro, que seria o Guardião de Cristal, que é aquele personagem que tá no jogo, aquele boss que tá no jogo, que ele não... que pra mim teria que ser outro lateral, mas ele tá lá, é aquele personagem que tá lá que tá no jogo, é aquele jogador que tá na seleção, então acho que faz um paralelo ali, então eu coloquei ele aqui. E o próximo é o Bremer, que tá jogando na Juventus hoje, e eu escolhi o Fantasma, que é aquele personagem que ele aparece, que depois de você atravessar toda a bruma, você acaba esbarrando com ele, e eu espero que seja isso que ele faça, que seja aquele personagem da hora que ajude a gente, que salve a gente quando a gente precisar ali, quando passar por quando atravessar pelo nosso meio campo e chegar na zaga, que ele esteja lá que ele seja a nossa última linha de defesa ali, então... E o próximo vai para o Danilo, que eu coloquei ele como uma Avenger Mosca. Por quê? Porque ele pulou mais alto que a zaga do Palmeiras. Traumas. Eu tenho traumas disso. E a Avenger Mosca fica voando e sempre é chata, que ela fica voando sempre pra longe quando você vai tentar ir atrás dela pra bater nela. Ela fica voando. Ela vai pra longe. Douglas Santos. É Clout. Porque aquele personagem... porque seria aquela pessoa que você não sabe nem como... Se você passar batido, você nem sabe que ela existe. Apesar de o nome dele ser familiar, mas do Douglas Santos, mas... Você poderia muito bem passar batido pra ele e nem lembrar da convocação dele. Ele tá lá, a Clout, você também pode passar batido por ela, que você passa num trecho ali e você pode passar batido por ela, e você pode nunca saber que é da existência dela, e eu acho que o Douglas Santos faz um paralelo aqui interessante com ela. Ela pode ter ali um final heróico, mas que eu espero que se a gente precisar dele, que ele tenha um final heróico ali protegendo a seleção. São esperanças da minha parte. O outro, esse daqui vai pra zoeira, que é o Gabriel Magalhães. E eu chamo como campeão fracassado. Por quê? Ele foi campeão da Premier League, o Ru comemorou. Ele poderia fazer parte. E ele foi um dos melhores zagueiros da Europa. E ele bateu o 5º pênalti do Arsenal. E ele isolou. Por isso que eu chamo de campeão fracassado. Porque ele é um campeão e ele acabou fracassando quando poderia ser campeão de novo. Ele acaba se tornando um campeão fracassado. Vamos lá. Ibanez. Eu coloquei ele como colecionador porque
Eu acho o Colecionador um personagem muito esquisito. Ele é aquele personagem que causa... Ele é meio esquisito. Mas, Rafael, você acha o Ibanez esquisito? O jogador em si eu não conheço, eu não acompanho muito, mas eu sei que ele já foi convocado algumas vezes, eu vi um pouquinho dele jogando ali na seleção. Só que por que eu coloquei ele como colecionador? Por causa do nome dele, porque o nome dele é diferenciado. E ele parece muito aqueles personagens genéricos de FIFA, que provavelmente se você jogou o modo carreira do FIFA ali como jogador e você foi convocado para a seleção, tinha nomes de jogadores esquisitos ali, porque como não tinha licença ali do Campeonato Brasileiro, dos times brasileiros ali, acabou que ficando, às vezes apareciam uns personagens meio esquisitos ali, uns jogadores meio esquisitos, com nome estranho. E eu acho que o Ibanez seria, provavelmente, se ele for convocado ali, jogou comigo, eu achei que fosse um desses jogadores, sem saber que ele era um jogador real, que ele parecia aquele meu personagem, né? É uma piada com o nome dele e eu acho legal colocar aqui, porque o próximo é o Léo Pereira. E esse eu escolhi como o batedor musgoso gigante, que é aquele bicho que só tem 2 ataques, ele pula e ele sai correndo e ele dá aquela corridinha. Por que eu escolhi ele? Porque quando o Léo Pereira tava tentando correr atrás do Mbappé, ele tava fazendo aquela corridinha. Ele tava correndo, que ele precisava de ajuda. E eu acho muito engraçado quando o batedor musgoso passa assim, faz aquela primeira ataque que ele sai correndo. Me lembrou o Léo Pereira correndo atrás do Mbappé. Eu espero que ele tenha comprado uma moto para correr atrás dos adversários quando precisar. Eu espero que sim. Que ele tem uma moto ali que ele fica do lado e que quando precisar ele ele deixa ele ligado e só corre. Porque eu acho que ele vai precisar. O próximo é o Marquinhos. O Marquinhos eu escolhi como a Hornet porque ele é o nosso capitão. E eu espero que ele tenha aquele ar de personagem. Ele construiu toda uma história, campeão, tudo mais. E eu quero que ele represente esse protagonismo na zaga. Os nossos meio-campistas, eu vou começar com o nosso mais novo convocado, que é o Ederson, que joga na Atalanta. Eu já ouvi falar dele? Não, eu não lembrava dele. Eu não lembrava do jogador, não lembrava. E eu vou colocar ele como personagem, como vigilante da borda. Por quê? Ele fica no canto ali do mapa, ali das areias de Karak. Um boss que você consegue enfrentar ele, que ele tá escondido, que se você consegue terminar o jogo sem ao menos enfrentar ele, então pode ser que você nunca veja ele durante sua jogatina em Silksong. Mas ele tá lá. Ele tem um visual legal. Eu pelo menos gostei do visual dele. Ele tá lá. A próxima escolha pra cá, a próxima escolha é o Bruno Guimarães. E eu espero que ele seja o Cavaleiro da Colmeia. Que ele seja aquele bastião ali, que ele defenda a zaga do Brasil ali. Que ele seja esse cara. Apesar dele ser um cara mais ofensivo, mas ele também pode ajudar nas defesas. Inclusive, ele fez um gol. E ele fez o gol no último amistoso. Então ele também pode ser ofensivo, ele também consegue atacar. Ele tá protegendo a colmeia e ele também consegue atacar, então eu acho que vale a referência. Nosso próximo jogador é o Casemiro. E eu vou colocar ele como Sly. Nosso mestre, aquele jogador mais experiente que tem novos pupilos para ensinar. Que ele provavelmente deve ter dado umas porradas nos seus pupilos. Se é que vocês me entendem. Então ele é aquele mais experiente. Teve uma excelente história com o Real Madrid, que ganhou Champions pra caramba, a rodo, e decidiu ir pro United pra mudar os ares, que nem o Sly, que ele era o mestre do ferrão e foi ser um vendedor de loja, então talvez estou humilhando meio a história do United. Ultimamente ele não tem dado muitas alegrias pra sua torcida, mas é isso. E o próximo vai ser o Danilo Santos. Eu também não gosto de chamar ele de Danilo Santos, eu prefiro Danilo, né? Eu espero que ele volte pro Palmeiras, tô torcendo. Danilo, te amo, coraçãozinho em volta pro Palmeiras. E eu vou colocar ele como Chio. Por quê? Porque ele é o Messi da pintada. Lá ele. Enfim, não é porque o Danilo... Cara, o Danilo, ele é um excelente jogador, excelente volante. Cara, que saudade dele jogando no Palmeiras. Às vezes ele dá um passe que parece uma pintura. Ele jogando é excelente, eu acho que ele devia ser titular da seleção já. Ele é um dos jogadores... Não é por clubismo, é por jogar bem. Eu acho que ele já devia ser. Então tá aí. E o próximo vai para o Fabinho. O que é o Fabinho? É o Glindle. E o porquê?
o que o Gandalf faz no jogo e o que a gente acha o Gandalf fazendo é buscando coisas pra ganhar dinheiro. E o que o Fabinho foi fazer na Arábia? Ganhar dinheiro. Ele tava no Liverpool, ele era um dos grandes jogadores ali, e ele decidiu ir pra Arábia. Por coincidência ou não, a gente conta o Guidon nas areias de Carac. Coincidência? Talvez. Claro que é coincidência, mas enfim. O próximo vai para Lucas Paquetá. Eu vou colocar ele como o Príncipe Verde, que tá sempre dançando ali, que ele, basicamente a luta dele é uma dança, e ele normalmente sempre ele aparece dançando, e ele se encaixa ali. E vamos para os nossos atacantes. Gabriel Martinelli, eu vou colocar ele como sentinela, que é aquele personagem que ele pode passar batido, caso você não fazer as missões dele, caso você não encontre o segundo sentinela ali, você pode passar batido, mas é uma história legal dele ser protetor, de ele querer, ele é um guerreiro ali, que ele fica protegendo a cidadela e tudo mais, e eu espero que ele normalmente derruba os monstros que estão por ali, os insetos que estão por aí, e ele é rápido, então, o Gabriel Martinelli é rápido, então eu fiz uma associação rápida ali, e eu acho que vale. E o próximo vai ser para o Igor Thiago, que eu escolhi o Seth. Por que eu escolhi especificamente o Seth? Porque se a gente olhar a história do personagem, da criação do personagem, ele foi baseado em uma história onde uma criança que era muito fã de Hollow Knight, que queria jogar tal, e teve uma ideia para personagem, a gente acabou descobrindo esse moleque, e acabou vendo que ele gostou do visual e colocaram o Seth no jogo. Só que ele nunca. Mas infelizmente essa criança acabou falecendo e ele nunca viu o personagem dele no jogo. Como eu faria o comparativo com o Igor Thiago? Porque a história dele. Que ele fez uma história bem bonita na Premier League ali. Tipo, obviamente não dá pra comparar as histórias, mas enfim, tipo, é um paralelo ali. Que o Igor Thiago fez uma excelente Premier League no Brentford. Ele foi um dos artilheiros ali da Premier League. É uma história que basicamente a gente não sabe. Se você for jogadora padrão ali de videogames, talvez você nem veja a história desse personagem. E a mesma história, aí eu faço comparativo com o Igor Thiago aqui, que provavelmente poderia passar batido por muitos a história dele, falando, não, quem que é esse cara? Aí quando você vai olhar os números dele na Premier League, sim, tem que ser valorizado muito. E o próximo, pro Luiz Henrique, eu escolhi os Orbobos. Mas o porquê especificamente os Orbobos? Mas o que ele tem a ver? É porque que se a gente olhar os jogos do Luiz Henrique pela seleção, o primeiro tempo deixava muito a desejar. E os Orbitos também, ele fica andando aquele ataquinhozinho lento, devagar. A gente sempre enfrenta dois Orbitos ao mesmo tempo. Quando a gente derrota um, o segundo fica extremamente agressivo e rápido, e ataque rápido. E eu faço um paralelo com o Luiz Henrique. Que quando ele entra no segundo tempo, ele mete um apavoro nos adversários. Ele joga muito bem no segundo tempo. E os Orbitos conseguem deixar a luta chata. Principalmente se você tentar enfrentar eles no Radiante, eles ficam muito chatos. É uma luta chatinha, porque o ataque dele é meio imprevisível. O Matheus Cunha, ele vai entrar aqui como ou Sniggins ou Grom. Eu não decidi qual, mas porque assim, eu não acompanho muito o futebol europeu, normalmente eu sempre acompanho mais a Premier League, mas uma declaração que ele deu ultimamente que eu achei engraçado e eu achei que faz jus a isso. Que é, falaram do calor e ele minimizou, ele falou, cara, eu sou da Paraíba, e quem mora no Nordeste, como eu, sabe o calor que é por aqui, então, se ele tá acostumado com calor, ele tem que ser ou qualquer personagem que vive ali na Forja Profunda ali, que lá é quente, aquele lugar é quente, então ele precisa ser um personagem resistente ao calor, né? E o próximo vai ser pro Rafinha. O Rafinha é um personagem... Pra quem eu escolhi, foi a nossa querida Shakira. Ou Shakira pros que não são íntimos. Que é por causa do visual dela, que ela tem bastante adereços, ela é rápida, também a movimentação dela, então eu acho que combina com o Rafinha ali, que o visual dela é diferente dos outros personagens, assim, é mais chamativo, e o Rafinha gosta de mudar o cabelo ali, o visual, e eu acho que combina com os dois personagens. O próximo vai ser o Ryan, e eu vou escolher ele como a Lace, que é aquele jogador que tem uma luta, que a Lace tem uma luta muito boa no jogo,
que pra mim eu acho que é a melhor luta do jogo, pelo menos. Que é muito legal aquele visual dele. Ele tem muito potencial ainda pra crescer. E vamos lá. O próximo é Vini Jr. E o Vini Jr. eu escolhi colocar como Tirano das Almas. Mas por quê? Porque o Tirano das Almas, eu particularmente, quando o Vini Jr. tá jogando, eu acho ele chato, porque ele reclama muito. Eu acho que ele reclama até demais. Até passa do ponto muitas vezes. Acho o Tirando das Almas chato também. E ele é extremamente veloz. O Tirando das Almas fica indo de um lado para outro. E o Vini Jr. também é rabisqueiro, vai ficar indo de um lado para outro. E eu acho que os dois combinam. E vamos para os dois últimos. Eu tava seguindo a ordem alfabética ali dos. Mas eu deixei esses dois últimos porque eu sinto que vai chamar um pouco mais de atenção esses dois últimos. E eu acho que vocês já devem ter prestado atenção. E eu vou colocar aqui zero clubismo aqui, tá? Aqui não temos clubistas, aqui é que eu vou colocar o Hendrick como Hollow Knight, porque o Hollow Knight tem um potencial infinito. E eu acho que o Hendrick também tem. O cara tem que ser o protagonista dessa bagaça. Eu acho que já tinha que ter sido titular há muito tempo. E eu não tô sendo clubista aqui. Quem falar que eu sou clubista tá errado. Eu não sou nem um pouco clubista, tá? Não é porque ele é cria da academia, nem nada, não. Mas um moleque joga bola, e ele tem estrela, e ele aparece quando a gente precisa. E ele, quando o Brasil precisou, ele mostrou. O Lyon também. Apesar de alguma sabotagem do técnico ali, que eu assisti alguns jogos do Lyon por causa do Hendrick. E eu acho que não sei porquê, mas enfim. O Hendrick, eu espero que o moleque voe e bote ele como titular, porque esse moleque vai voar. E o último, que eu acho que muitos vão me odiar por causa disso, que é o Neymar. Que, cara, ele tinha diversos. Cara, dava pra colocar ele como muitos personagens. Dava pra eu colocar ele como Mãe Seda por causa do. Que por ser a última luta do Silk Song poderia ter tido muito potencial, mas acabou sendo frustrante. Igual a carreira do Neymar. Poderia colocar quem mais? Quem seriam os outros? Talvez o Receptáculo Vazio, que a gente espera ele como o último chefe, mas ele não é. Cara, tem muitos. Então, vocês podem deixar no comentário quais mais personagens eles poderiam ser. Mas eu escolhi um que eu acho que combina com o Neymar, que é o amado personagem Zot. Ah, Rafa, você tá falando que porque ele... Por que você está falando disso dele? Ah, porque ele tá machucado? Não é porque ele está machucado, mas é porque ultimamente ele não tem mostrado muito futebol, tipo de fora da curva. E o Zot, ele por fora ele não é perigoso, mas nos sonhos ele é extremamente perigoso. Igual o Neymar no sonho das Neymarzetes, que acha que ele é extremamente perigoso e ele vai decidir o jogo para a seleção. Eu acho que ele vai decidir o jogo para a seleção. Eu tenho minhas dúvidas. Tudo bem, ele pode tirar um coelho da cartola ali por tudo que ele já mostrou. Sim, pode. Mas eu não acredito. E se a gente comparar as Neymarzetes com a Breta, que o herói deles dentro do sonho é extremamente poderoso, faz muito sentido ele ser o Zot. Mas no fundo eu espero que ele acabe se recuperando da lesão ali, que não seja muito grave, que ele se recupere da lesão e possa ajudar o Brasil de alguma forma, caso necessário. Eu espero que não precise, porque eu espero que o Hendrick arrebente e não deixe nem espaço para o Neymar entrar, mas eu acho que é ali que se numa situação hipotética onde o Brasil já estiver ganhando o jogo, ele não acabar precisando do Neymar e, sei lá, for ganhar a Copa do Mundo e o jogo já estiver mais tranquilo, acho que coloquem ele lá no final ali. Eu acho que colocaria o Neymar ali no jogo, tipo igual o Kaká em 2002. Sonhar não quer demais. Eu não vou datar esse vídeo falando que o Brasil vai ser, não. Eu vou deixar aqui, eu espero que seja, eu espero que a gente tenha uma sexta estrela. Eu espero que o Danilo volte pro Palmeiras. Enfim, eu espero que no final da Copa tudo aconteça feliz. Para a seleção brasileira e para os palmeirenses também. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E caso vocês não tenham concordado tanto com a lista, deixa nos comentários. Não esquece de apertar o gostei no vídeo, se inscrever no canal,
comenta o que você acha que mudaria nessa lista ou não. E o que você espera que vai acontecer na Copa. Quais são as suas apostas. Ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo hoje. Até o próximo vídeo. Ou até a próxima live, caso você assista minhas lives. Beijo. E fui!